O título da palavra de hoje é uma transformação contínua na vida do fiel. Podemos observar que o mundo está em constantes mudanças. E diante dessas constantes mudanças que nós observamos neste mundo, é necessário que muitas vezes nos adaptemos à realidade que o mundo muitas vezes nos impõe. E vemos que quanto mais realizam-se as mudanças no mundo, vemos que quanto mais jovens são as pessoas, mais fáceis elas conseguem se adaptar a essas mudanças que ocorrem. E vemos também que a nossa vida espiritual também necessita de mudanças contínuas, porque muitas vezes a não mudança em nossa vida espiritual não traz os frutos que a palavra muitas vezes nos ensina a termos em nossa vida. E por isso, muitas vezes ficamos frustrados quando não encontramos essa transformação em nós. Encontramos Jesus e nós queremos, ao encontrar Ele, ter uma mudança de vida. Mas podem acontecer situações onde nós observamos uma mudança, mas não uma mudança progressiva. E vemos uma mudança que chega a um ponto de estar estagnada. E por isso a palavra de hoje é importante para nós, porque ela vai nos mostrar como nós podemos continuar crescendo e transformando a nossa vida continuamente no Senhor. A palavra de hoje fala sobre Paulo. Nós sabemos que esse foi um dos grandes homens da Bíblia que trabalhou pelo Evangelho do Senhor, pela palavra de Deus. Mas também sabemos os seus antecedentes, de como era a sua vida antes de conhecer e encontrar o Senhor. A sua vida era uma vida que perseguia os cristãos. Mas vemos que em todas as coisas, Deus coopera e opera com teu poder na vida de cada um daqueles que o Senhor escolheu. E por isso devemos observar que a nossa vida espiritual necessita da mão soberana de Deus. Muitas vezes pensamos que podemos, eu mesmo, consigo mudar e transformar a minha vida. Não, amado irmão, isso não é possível. Podemos observar através dos momentos devocionais que nós estamos fazendo. Veja a vida de Nabucodonosor. Ele vê as coisas que Deus realiza através daqueles homens de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas mesmo assim ele não muda. Ele não se transforma. E é por isso que nós devemos ver atentamente a palavra de hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar hoje é: Deus usa a sua poderosa soberania como instrumento de transformação. Deus usa a sua poderosa soberania como instrumento de transformação. Veja o verso 10, está assim: Ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Verso 11, então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Verso 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Veja como Deus está agindo de forma poderosa na vida de Paulo. Porque a gente observa que essa visão que a palavra se refere hoje é vista por Ananias e também é vista por Paulo. E por isso posso afirmar para os irmãos que quando Deus quer transformar a vida de alguém, Ele usa a sua soberania. Ele usa o teu poder para exercer a transformação na vida de um indivíduo. Com certeza, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que sofreram nas mãos de Paulo, esse era um homem que menos se esperava uma transformação. Talvez os irmãos também devem ter experimentado em sua vida pessoas que você nunca imaginou que fosse tornar-se crente ou fiel ao Senhor, mas que se tornaram.
Pessoas que você diria impossível essa pessoa mudar. Mas essas pessoas foram transformadas pelo Senhor. Isso se dá por quê? Pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, amados irmãos. Não é pela nossa força, não é porque eu tenho a capacidade de transformar a mim mesmo que eu conseguirei mudar a minha vida. É necessário o quê? Uma ajuda externa, ajuda de Deus em nossa vida. A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, verso 4, está assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados irmãos, não estou querendo discutir aqui sobre a predestinação, mas a palavra já diz que o Senhor, com a sua poderosa mão, já nos escolheu de antemão, amados irmãos. A palavra, a Escritura já nos afirma. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor está operando em nossa vida com a sua soberania e com a sua poderosa mão, agindo constantemente em nossa vida. E é por isso que você está mudando. E é por isso que você está transformado no Senhor. E é por isso que você está lutando a cada dia para viver a palavra de Deus. Até a minha vida, amados irmãos, com certeza eu estou também. Não é fácil vivermos conforme a doutrina, a palavra de Deus todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, todos os momentos nós pecamos. Mas a palavra de hoje nos mostra uma visão que fora dada a Ananias e também uma visão que fora dada a Paulo, através da soberania de Deus, agindo na vida desses dois filhos de Deus, para promover a transformação completa na vida de Paulo. Amados irmãos, o quanto você anseia pela sua transformação espiritual. O que adianta muitas vezes frequentarmos a igreja simplesmente por frequentar. Como diz, não devemos ser meros frequentadores da igreja. Devemos ser pessoas que anseiam e que buscam uma transformação em sua vida. A maior tristeza que um pastor pode observar na vida de um membro da igreja é ver que aquele homem que está há 20 anos na igreja, que está há 30 anos na igreja, não tendo mudanças, não havendo transformação. Mas um consolo que a palavra de hoje traz a pastores, ou aqueles irmãos que estão no ministério trabalhando diretamente com pessoas à sua volta, é que quem opera essa transformação é o Senhor. Se seu marido não muda, se sua esposa não muda, se seus filhos não mudam, continuem confiando no Senhor. Porque quem opera a obra da transformação é o nosso Senhor, nosso Deus. E por isso, no dia de hoje, amados irmãos, lembremos, o Senhor é poderoso. E Ele agiu com a sua poderosa mão sobre a minha vida, para que eu mudasse, para que a minha vida se transformasse para um vaso de alegria ao nosso Deus. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: Deus usa as pessoas como instrumento de transformação. Veja que importante e que interessante a palavra de hoje nos mostra. Deus pode operar tudo através do seu poder, nós sabemos disso. Ele pode fazer o que Ele deseja, pois Ele é poderoso. Mas veja o que a palavra diz. Ele chama um homem chamado Ananias, cujo alguns estudiosos bíblicos diziam que Ananias eram os líderes da igreja de Damasco. Um homem que na verdade, e provavelmente Paulo estava querendo caçar. Deus está operando maravilhas e transformando as intenções de Paulo. A intenção de Paulo era pegar aqueles que se diziam crer no Senhor Jesus Cristo ressurreto, para levá-los presos. Mas a palavra de hoje vemos que Ananias
ele é usado como instrumento, como agente de transformação. Porque a palavra de hoje nos mostra que a visão chega a Ananias e também chega a Paulo. Mas veja a resposta de Ananias no verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Veja, as notícias sobre Paulo estavam já presentes em todos os lugares. Veja o quanto esse homem, ele prezava desde a sua transformação, a sua regeneração, na excelência daquilo que ele exercia. Esse homem era já conhecido, uma figura conhecida pelas pessoas. E Ananias diz: Senhor, eu tenho ouvido falar sobre esse homem. E quantos males ele já realizou por aí, perseguindo a igreja, perseguindo nós que estamos aqui para adorar ao Senhor. E ele diz no verso 14: e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Havia uma dúvida, né, diante de Ananias. Será que isso não é uma cilada montada por Saulo, como diz a palavra? Mas veja o que a palavra diz. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor está mostrando: eu, com a minha soberania, com o meu poder, eu escolhi esse homem. Então você, vá, você será o agente que vai levar a minha mensagem, a minha palavra a esse homem que está na palavra de hoje se encontrando. Amados irmãos da Igreja Água Viva, Deus usa as pessoas para transformar as nossas vidas. Nós temos que agradecer ao Senhor pelas pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Porque essas pessoas, quer sejam más, quer sejam boas, estão sendo usadas para moldar a minha vida diante do Senhor. A gente não tem um louvor que diz: como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Em todos os momentos o Senhor está operando e transformando e moldando a nossa vida através das pessoas. Amados irmãos, que tipo de instrumento você tem sido diante do Senhor? Que tipo de agente transformador tem sido? É interessante que os jovens são muito passíveis à influência, né? O mundo com certeza é passível à influência, principalmente os jovens. E vemos que dependendo do jovem que se instala na igreja, ele pode mudar a igreja, o clima daquela juventude para o caminho da palavra ou para o caminho da perdição. Não é verdade, irmãos? E por isso a gente tem que observar como é importante você ser um agente para beneficiar a transformação por meio da palavra de Deus. Como estou sendo diante das pessoas, como as pessoas estão me vendo, se estão realmente encontrando a minha vida, sendo abençoadas pela minha vida, ou se as pessoas estão sendo desgraçadas pelo encontro que estão tendo comigo. É algo que nós devemos analisar e observar na nossa vida, porque o Senhor usa as pessoas. O Senhor está usando a vida de Ananias para dizer a ele, Saulo, Paulo, que ele é o escolhido de Deus para levar a palavra do Senhor. Porque o verso 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amados irmãos, não cabe a nós julgar se aquele homem é salvo ou não. Simplesmente o que nós devemos fazer no nosso dia a dia é levar a palavra, regar a palavra de Deus em todos os momentos.
o resultado a gente coloca diante de Deus. Porque a palavra diz, pois eu quem? Deus, lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17 diz, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ela as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Veja mais, irmão. Veja que palavra que Ananias está falando aqui. Ele está dizendo, Saulo, irmão. Um tempo atrás já estava desconfiado. Mas agora ele obedecendo a palavra de Deus, levando-se diante de Saulo as palavras do Senhor, ele diz, Saulo, irmão. O Senhor me enviou. Ele diz, o Senhor que me enviou aqui. A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Essas palavras são palavras para confirmar mais uma vez a Saulo de que tudo que havia sido realizado em sua vida fora operado pelo Senhor. Mais uma confirmação por meio da pessoa chamada Ananias. Mas irmãos, a gente muitas vezes não dá muito valor à história da vida de Ananias. A gente também não conhece muitas coisas a respeito de Ananias. Mas a gente observa o quanto esse homem foi importante. Porque foi esse homem o escolhido para falar com Paulo. Para falar com esse homem que perseguia os cristãos. E o Senhor ordenou a ele e ele obedeceu. Mesmo diante do risco. Mesmo diante do perigo que ele poderia passar, ele foi lá e falou. Chamou ele de irmão e disse, o Senhor me enviou e agora você vai recuperar a sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Amados irmãos da Igreja Água Viva, Deus quer usar a sua vida como uma vida para ser um agente transformador da vida de outras pessoas que estão perdidas no mundo. O que então nós devemos fazer para sermos um bom agente transformador? É crer na soberania de Deus. Creia na soberania de Deus. E seja um agente transformador, sendo usado pelo Senhor para levar a palavra de Deus. E o terceiro ponto, amados irmãos, Deus usa o quê? A comunidade como instrumento de transformação. A palavra de hoje, no verso 19, está escrito assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O cristianismo, a igreja, ela precisa ter comunhão. Nós precisamos nos relacionar. É diferente de outras religiões, por exemplo, a budista, que preza também pelo isolamento, pelo distanciamento. Enquanto que a palavra nos diz, somos um corpo e preza pela união. Eu imagino que a palavra de Deus está nos mostrando mais uma vez o quanto, então, a comunidade, o quanto a convivência com os cristãos é importante em nossa vida espiritual. Principalmente em tempos de pandemia que nós estamos atravessando. O quanto é importante para nós recebermos palavras e mensagem dos irmãos que estão orando por mim, que se importam por mim. Deus está usando o quê? A comunidade, a igreja, para que você se mantenha fiel diante do Senhor. Pessoas maduras espiritualmente para manter você firme ao lado de Deus. A palavra de hoje mostra no verso 18: imediatamente lhe caíram os olhos, dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Assim que levantou-se e foi batizado. Tudo que nós realizamos numa igreja. E depois de ter se alimentado, o que nós também fazemos dentro da igreja, partilhar o pão.
sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco, nessa comunidade, alguns dias com os discípulos. Eu fico imaginando como deve ter sido esses dias que Paulo permaneceu com os discípulos. Como deve ter sido o tempo que ele conviveu com esses homens. Mas com certeza, imagina, irmãos, esses homens devem ter se alegrado. Porque viram o quê? O milagre de Deus. Viram o quê? O poder de Deus agindo na vida de um homem. E o que isso é capaz de fazer. O que isso é capaz de realizar. Nós sabemos pelo restante dos textos que vem a seguir. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, você tem que estar feliz e alegre em pertencer à comunidade de Deus. Nós chamamos a Igreja Água Viva não de membros apenas, também chamamos de família, família espiritual, irmãos em Cristo Jesus. E é por isso muito importante saber que os irmãos em Cristo Jesus, dentro da comunidade, convivendo no seu dia a dia, diante das tribulações, obstáculos e problemas que possam existir, é o que nós temos assim a transformação. Experimentamos as mudanças para juntos crescermos no Senhor. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, sinta-se feliz em pertencer a essa família espiritual. Independente das coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, ou nossa vida espiritual, ou dentro da igreja. O que mais me importa é, eu pertenço à comunidade do Senhor. Eu pertenço a essa igreja que o Senhor me colocou com a sua soberana mão. E por isso, quero continuar crendo que o Senhor irá operar com a sua soberania, transformação na vida das pessoas, por meio das palavras que o Senhor concede a mim e a todos que estão à minha volta, para que assim como comunidade experimentemos a graça e o amor de Deus. Amados irmãos da Igreja Água Viva, gostaria de concluir a mensagem de hoje. Falei sobre 3 pontos. Deus usa a soberania, a sua poderosa soberania, como instrumento de transformação. Deus usa as pessoas como instrumentos de transformação. E Deus usa a comunidade como instrumento de nossa transformação. E diante disso tudo, podemos mais uma vez observar que o Senhor está operando mudanças em nossa vida. Com certeza os irmãos que convivemos aqui dentro, muitas vezes nós não percebemos tanto a mudança nas pessoas. É a mesma coisa dentro de uma família. Dentro de uma família eu não percebo se as minhas filhas estão crescendo ou não. Mas logo depois de um tempo, quando as pessoas que há muito tempo não me viam, elas me vêm dizer como as suas filhas cresceram. Você pode estar decepcionado talvez porque não está vendo crescimento na sua vida, ou talvez não esteja vendo crescimento na vida do irmão. Mas com certeza, se Deus está aqui, Ele está operando transformação. E por isso, nós devemos crer que a soberana e poderosa mão de Deus está operando transformações na vida de cada um dos nossos irmãos. E por isso, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele está agindo em nós, agindo poderosamente, através do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, cheio do Espírito Santo. E desejo dar essa última palavra, esteja cheio do Espírito Santo, para experimentar essa maravilhosa transformação todos os seus dias. Oremos.